Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amém? Alguém se assustou aí? Você pode fechar seus olhos e ficar em pé um pouquinho? Levante primeiro, depois você fecha, senão você pode cair. Fica difícil. Tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Pai, por esses momentos aqui na sua presença, onde nós cantamos, nos alegramos, ofertamos, Deus, e ouvimos esse som assustador, Deus, de dias de guerra. E por isso, Senhor, nós queremos nos colocar agora, Senhor, na tua dependência para ouvir a sua voz, Deus, entendendo que é um momento parecido com o que nós estamos vivendo, Deus. Talvez muitas pessoas não entendam, não vejam, não saibam, não conseguem ter a percepção de que realmente, Senhor, vivemos num campo de batalha diário, onde o inimigo está ao nosso lado, muitas vezes querendo nos bombardear, tirar aquilo que é nosso, saquear a nossa casa, a nossa família, e por muitas vezes nós não compreendemos isso, Deus. E eu te peço que em nome de Jesus Cristo, Deus, não por mim, porque não tenho nada para oferecer para cada um aqui, Deus, não tenho nada porque sou pior do que eu posso, Senhor, mas o Senhor que é digno de toda a honra e de toda a glória, o Senhor que é santo, verdadeiro, justo, o Senhor que enviou o seu Filho para morrer na cruz, que o Senhor fale conosco pela tua misericórdia, pela misericórdia que o Senhor tem de cada um de nós, Deus, pela necessidade que nós temos do Senhor. Muitas vezes não entendemos o tanto que precisamos do Senhor, mas que o Senhor faça, Deus, com que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma receba hoje e entenda hoje a necessidade que temos de andar e viver nos teus caminhos, de andar e viver com o Senhor ao seu lado, dependendo do Senhor para tudo, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. Eu não sei como é que esses caras de banda sobrevivem com essas lâmpadas na cara, gente. Eu acho isso um absurdo, né? Os caras vão morrer cego uma hora. Vão cair isso, obrigado. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus na tua vida, Nairo. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão aí? Tava com saudade de vocês já. Fiquei um tempo fora aí a trabalho. Hã? Não entendi nada, sofrência. E fico muito feliz de estar com vocês hoje aqui. Eu decidi só colocar esse barulho de guerra aí no começo. Eu achei que ia ter alguém que chorasse de medo e tal, mas não é tão pavoroso assim. Eu escutei esse vídeo hoje, esse áudio, tem uma imagenzinha que fica de fundo, para apenas ilustrar. Eu resolvi vir todo vestido de soldado aqui, ó. A parte mais difícil foi cumprir aquele barriga para dentro, peito para fora, não deu. Olha que eu tentei, me esforcei, mas a barriga não quis ir para dentro. Então deixa ela aqui onde ela está e vai dar tudo certo. E aí eu queria falar com vocês hoje justamente sobre isso. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é esse aí, ó. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Essa mensagem, eu recebi ela, pelo menos a ideia central dela, através de uma conversa que eu tive, eu, o Leandro e um pastor, lá no Pará, lá em Santarém. A gente estava conversando sobre coisas do reino. Ele é um corretor de imóveis lá no Pará. Ele que conseguiu grande parte das lojas que a empresa que eu trabalho tem lá para alugar, mas ele é um pastor e a gente não falou muito sobre imóveis nem sobre negócios, a gente falou mais sobre o reino de Deus mesmo. E numa conversa que ele teve, foi uma conversa assim, uma frase que ele disse que tocou muito forte, tanto o meu coração quanto o coração do Leandro. E depois a gente compartilhou isso e falamos sobre isso. Falei, Leandro, eu vou trazer uma palavra com relação a isso que foi falado, sobre essa realidade que é a guerra na vida das pessoas. Tem uma ilustração que eu sempre conto, se você já ouviu, não fique bravo comigo, da história dos dois cachorros. Eu sei que você já deve ter ouvido ela. Os dois cachorros que brigavam o dia todo. E era de um índio, o índio tinha dois cachorros, eles brigavam. Um dia uma pessoa passou e viu já pela terceira ou quarta vez que os cachorros brigavam de sair pedaço um do outro. E aí ele perguntou assim para o índio, qual que é o cachorro que ganha a briga? E ele disse assim, que é aquele que é um alimento melhor. Então o que estava mais forte, o que comia mais, aquele que estava mais pronto para a batalha. Então a nossa vida é como se o nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, houvessem dois cachorros. E eles brigam o dia todo. E um tenta fazer uma coisa e o outro tenta fazer outra. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas, ele diz assim, ó, miserável homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? Por que ele diz isso? Porque ele sabia que a vontade do corpo, a vontade da carne, os desejos da carne dele, levariam ele à morte eterna se ele sucumbisse a isso. Então ele diz assim, quem me livrará? Quem nos livrará do corpo desta morte? Desse corpo. Daí ele diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas que o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Daí ele conclui, dizendo, miserável homem que sou, quem nos livrará do corpo desta morte? E aí eu separei o texto de Efésios capítulo 6, gostaria que você abrisse, Efésios, a carta dele aos Efésios, do apóstolo Paulo aos Efésios, a cidade de Éfeso, capítulo 6, versículo 10, 11, 12 e 13, são textos muito conhecidos, é o início daquele texto que fala sobre a armadura de Deus, e tem algumas coisas aqui que provavelmente a gente não tem observado, eu pelo menos entendi de uma forma não diferente, porque a palavra ela tem um sentido único, mas de um outro ângulo, uma outra sintonia para poder compreender isso. Então diz assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu toda a vida que vi essa situação de armadura de Deus e que ministrei, muitas vezes isso é um texto muito usado para crianças, né? Professor de escolinha bíblica, escolinha dominical, sempre usa. E na época, uma vez, teve até um retiro que a gente fez para crianças, e a gente confeccionou a armadura de Deus, o escudo, o cinto, o protetor do peito, a espada, o capacete, as sandálias, e colocamos lá. Tinha um rapaz da nossa igreja que ele tinha uns 2 metros de altura, parecia o Shrek. A gente encheu ele de armadura e ele andou lá todo fortalecido, e as crianças entenderam que aquilo era uma armadura. Mas esse versículo aqui me ensina que eu preciso me fortalecer sim, mas me fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Eu já vi até algumas pessoas equivocadamente falando que essa armadura é uma força minha, que eu que tenho essa força e eu posso lutar contra todos os inimigos. Na verdade ele está dizendo assim, ó, fortaleça-se no Senhor e na força que há no poder dele. Somente nele, porque nós somos fracos, só temos força quando estamos no Senhor. Nossa força vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. A nossa fortaleza é o Espírito Santo de Deus nos fortalecendo. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Então ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz, revesti-vos de toda a armadura de quem? De Deus. A armadura não é sua, é a armadura de Deus sobre a sua vida. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém, irmãos? Só até aqui. E eu vi que havia algo preparado especialmente para a vida do cristão. E ele diz, fortalecei-vos no Senhor. Ele diz assim, ó, você se revista da armadura de Deus, para que você possa resistir, para que você possa fugir das astutas ciladas do diabo. O que é uma cilada? É uma armadilha. Mas como é que você elabora uma armadilha? Como é que nós elaboramos uma armadilha? Você vai colocar uma ratoeira. O que você põe na ratoeira? Um rato morto, só a caveira? Queijo, arroz cozido, alguma coisa que seja atraente para o rato. É lógico, Grilo, que se deixar bobeando, você vai lá e vai comer mesmo, que eu sei, mas é algo que seja atraente para a vítima. Quando você faz uma armadilha de urso, você esconde, deixa lá próximo a uma comida e tem aquele negócio que pega no pé dele. Quando você vai pescar, você pega um anzol, você já jogou um anzol sozinho na água e pegou alguma coisa? Eu já, mas é uma história para outra vez, não é história de pescador, é verdade, mas eu não vou contar agora, senão vocês não vão acreditar, outra hora eu conto para vocês, mas já peguei. Mas é raro, então quando eu vou pescar, eu separo o que? A melhor isca. Por que a melhor isca?
Eu quero pegar o peixe. Então eu quero que a minha vítima veja algo atraente aos olhos dela e venha aqui beliscar a minha isca, sentar na minha ratoeira ou entrar na armadilha, seja lá qual for ela, para que ele seja preso, pego e exterminado. Não é isso? Então ele diz assim, ó, se revista da armadura de Deus, para que você consiga fugir, resistir, sair de longe das astutas ciladas de Satanás. Resistir às astutas ciladas. Quando você pensa numa armadilha, você pensa em correr para ela? Quando você vê assim, aquilo é armadilha, você pensa em correr para a armadilha? Sim ou não? Mas quando você vê, você já está pego. Por quê? Porque é uma astuta cilada, fantasiada, bonita, adornada muitas vezes, pronta para que você vá lá e tente pegar, tente usufruir, tente se aproximar e seja pego. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, não adianta a gente querer sair na porrada com o diabo ou com o inferno todo, que não é assim que nós vamos vencer, mas nós temos que lutar nas regiões celestes, contra principados, potestades, hostes espirituais do mal, nas regiões celestes, contra os príncipes das trevas deste século. Eu já ouvi bastante gente falando o que é principado, o que é potestade, o que é a hoste espiritual do mal e quem são os príncipes das trevas deste século, que é a parte mais poderosa de demônio, é a parte mais fraca de demônio. Eu não sei o que é exatamente isso. A Bíblia não diz o que é principado ou potestade. A única coisa que eu entendo na Bíblia é que o inferno todo ele é organizado para atacar os santos. Isso é um fato. Existia uma colega nossa que foi nossa líder de grupo de casal uma vez, e ela era enfermeira da UTI do Hospital Evangélico, lá em Curitiba, que é um grande hospital, uma das maiores UTI do estado. E eles recebem todo que é tipo de pessoas, desde baleados, queimados, mordido de cachorro, tiro, faca, acidente de carro, tudo que você imaginar, eles recebem. É conhecido como açougue aquilo, porque tudo que acontece de ruim na rua, eles jogam ou para o Hospital do Cajuru ou para o Hospital Evangélico. O Hospital Evangélico é muito grande, ela trabalhava na UTI, ela era enfermeira-chefe da UTI. E ela nos dizia que um dia, orando e querendo entender o que acontecia, apareciam crianças queimadas, depois aparecia incidência de muita criança queimada, e depois aparecia incidência de muitas pessoas mordidas por cachorro, e depois muita incidência de gente que tentava se matar. Então aconteciam, todos os dias aconteciam todos os fatos, todas as coisas, todos os males, todos os dias aconteciam de tudo, mas existia determinadas épocas do ano que era a maior incidência de alguns fatos isolados, sabe como? Assim, esse mês, o maior índice que está acontecendo é criança queimada, no mês que vem é gente que tentou se matar, no outro mês são pessoas que se acidentaram no trabalho, no outro mês são, sei lá, qualquer outra situação. E ela um dia orando para tentar entender aquilo, ela compartilhou com a gente, ela com uma experiência pessoal dela, eu não estou dizendo que é o fato, mas foi uma experiência que ela teve com Deus e relatou para nós num grupo que o Senhor disse para ela que são hostes espirituais do mal e são os príncipes das trevas agindo isoladamente em determinados assuntos da terra. Se é verdade ou não, irmãos, eu não posso questionar a comunhão dela com Deus. Eu só sei que ela nos disse que isso acontece com frequência. Assim, uma incidência maior de acidentes, uma incidência maior de males reunidos num determinado momento. E a gente começa a entender que realmente o inferno ele se organiza para atacar, para tentar influenciar cada vez mais as pessoas desse mundo. Ele se organiza como? Com tipos de iscas para que você se sinta atraído e seja engodado e seja capturado. E depois ele diz assim, para que você tome a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Por que dia mau? Que dia mau é esse? A Bíblia não diz que tudo que Deus fez é bom? Sim ou não? Diz ou não diz? Mas existe alguns dias na sua casa, na sua vida, que você fala assim, quando você está na metade do dia, fala assim, nossa, hoje eu não deveria nem ter levantado da minha cama. Hoje eu não deveria nem ter acordado, nem ter botado a cara para fora. Mas esse não é o dia mau, esse é o dia ruim. O dia mau é quando tudo acontece de bom para você e tem uma armadilha bem grande, você não percebe e você cai. Esse é o dia mau. O dia mau não é o dia que tudo dá errado, você tropeça, você acorda de manhã cedo, você vai tomar um copo de leite e tinha uma mosca, você não viu, você engoliu.
Aí você corre para pegar o ônibus para ir trabalhar, você perdeu o ônibus, o circular foi embora, você tem que correr, chegar atrasado no trabalho. Quando você chega atrasado no trabalho, sempre quando você chega no trabalho, o teu patrão sempre chega meia hora depois que você. Aquele dia ele chegou meia hora antes e estava em pé na sua mesa esperando você chegar. Você fala, meu Deus, parece que hoje está dando tudo errado. E aí você termina de digitar um trabalho enorme no teu computador, quando você vai salvar, você aperta o delete, acaba, você perdeu tudo. E o seu patrão chega às 6 horas, você fez aquilo, eu perdi o meu trabalho, ele não acredita em você, te manda embora. Aí quando você vai embora para sua casa, você vai atravessar a rua, choveu a tarde toda, você ainda está limpo, bonito, passa um carro, joga uma lama na sua cara e você se molha tudo. Aí você fica revoltado, vai tomar veneno. Aí você chega num bar, põe um copo de veneno, está ali se preparando para tomar, chega um valentão, dá um tapa na mesa, toma o seu veneno de uma vez, você fala assim, tá louco, hoje eu não consigo nem me matar, até esse cara tomou o meu veneno. Essa era uma piadinha boba, sem graça, mas só para dar só para quebrar, obrigado, William. Só para quebrar o gelo. Mas esse não é o dia mau, esse é o dia que você não teve sorte. Esse é o dia que as coisas não contribuíram para a sua felicidade. Mas mesmo depois de um dia desse, cheio de coisas, cheio de coisas ruins, que deu tudo errado, você pode sentar na sua casa e glorificar a Deus, porque a sua integridade espiritual não foi abalada por causa dessas coisas. O dia mau é aquele dia em que Satanás prepara uma cilada para você, você não percebe e você é pego. Quando você pensa que está tudo certo, deu tudo certo, e entra no seu coração um orgulho, você se acha melhor das criaturas. Esse é o dia mau, porque o orgulho habitou no seu coração e você pecou. Quando você acha que você está abalando, que aquela menininha começa a dar bola para você, e você acaba deitando com ela, dormindo com ela, porque foi fácil, você se deu bem, esse é o dia mau, porque você acaba de cometer fornicação, e você se entregou ao pecado. Esse é o dia mau. Quando você sai com seus amigos, só está você, não tem ninguém conhecido, você está longe, você está com uma galera nova, os caras te oferecem bebida, ninguém está olhando, você vai lá e bebe. Esse é o dia mau, porque você se entregou à bebida. Não tinha ninguém olhando, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo o seu coração. Esse é o dia mau. O dia mau é quando você se entrega às tentações, é quando você sucumbe, é quando você fragilizado se entrega. Esse é o dia mau. Não esperem um dia mau cheio de trovoadas e poças de lama e atrasos e coisas erradas. Não, esse não é o dia mau. Esse é o dia que você precisa orar mais. Mas esse não é o dia mau. Eu separei algumas coisas para a gente falar de guerra. Eu fui no dicionário. É tão fácil, né? O que é guerra? Alguém sabe dizer o que é guerra? Ausência de paz. O que mais? Conflito entre duas pessoas. Sim. Aí eu fui no dicionário, cara, porque eu tinha todas essas definições. Falei, eu vou ver o que é essa parada aí, tal de guerra. Aí eu achei lá um dicionário que eu recomendo para vocês, chama Priberan, alguma coisa assim. Muito bom. Diz assim, que é uma inimizade declarada. Isso é guerra. É uma inimizade declarada entre duas pessoas, duas nações, dois povos, dois times, duas equipes, duas famílias, seja lá o que for, inimizade declarada. Eu sou declaradamente inimigo daquele povo do lado de lá. Eu sou inimigo, eu tenho inimizade contra eles. Atos de hostilidades, é uma inimizade declarada seguida de atos de hostilidades. Oposição, luta, estado de tensão, situação hostil. Sabe que a cada momento... Você já viu briga de criança na escola? Ou de rapazinho na escola? Como que é? Tá os dois caras ali, fica se medindo, né? Aí um vai lá e dá uma ombrada no outro. Cara, se eu encostar em mim, você vai ver o teu, cara. Meta a mão na sua cara, mano. Aí vai lá dar mais uma ombrada. Cara, você tá pensando? O que eu não vou te bater? Eu vou te bater, cara. Você tá ligado, cara? Aí vai lá o cara, vem pegar eu aqui então. E fica só dando uma ombrada. Já viu esses moleque machão? Aí vai lá... Aí chega o espertão, aquele mais malandrão que eles botam a mão na frente e fala assim, quem cuspir aqui primeiro? Quem cuspir aqui primeiro é homem. Aí o cara gospe, o outro tira a mão, o guspe vai na cara dele. Aí esse devolve um soco nesse, esse pega o pé e coloca na cara dele com velocidade. Esse gruda o pé dele, segura o pescoço, dobra o pescoço, enfia o dedo no olho e assim continua a briga. Então, isso é uma situação hostil. Aquele momento que ainda não aconteceu a batalha, sabe? Que eles estão ali só aqui, se você passar daqui, cara, você vai ver o teu, mas você tem que passar daqui. Aí o cara vai lá e pisa no meio, não, tem que ser o pé inteiro, velho, se não for o pé inteiro. Aí ele está ali esperando, e tem uma situação tensa, existe uma hostilidade, existe um sentimento de vou destruir o outro lado. Assim que ele ousar atravessar o meu limite, eu planto a mão na fuça dele
e ele terá uma queda, ele verá estrelas como nunca. Isso é guerra, hostilidade. Mas eu gostei mais da inimizade declarada. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: estamos em guerra. Estamos com a nossa inimizade declarada contra as coisas do mal e contra o pecado. Essa é a nossa batalha. Estamos em guerra. Essa é a nossa batalha. Quando a guerra acontece? Quando o cara gospe na mão do outro. Não. Acontece quando uma nação ou um reino deseja impor as suas leis sobre a outra ou invadir os seus territórios. Uma nação, um reino ou uma pessoa tenta usufruir de algo que não é dele, tentando pegar aquilo que pertence ao outro, ou tentando fazer com que o outro se submeta à vontade dele. O que é uma revolta? Como que uma guerra começa com uma revolta? Quando uma nação se revolta contra um perseguidor. Existe um livro na Bíblia católica, não é católica, é uma Bíblia que não é a do cânon sagrado, que foi definido com os 66 livros, que é essa que você tem aí. Que existe alguns outros livros que são chamados apócrifos, que não têm inspiração divinamente inspirado, mas tem conteúdo histórico. Alguns deles são interessantes para você estudar. E um dos livros chama Macabeus, Macabeus 1 e Macabeus 2. Esse livro conta da revolta de Judas Macabeus, quando eles eram presos pelo Império grego, e eles se revoltaram. Uma pequena parte do povo judeu se revoltou, liderado pela família dos Macabeus. Eles foram se isolar nas montanhas, e eles travaram quase que 100 anos de guerra com esse povo. E eles foram uma resistência ferrenha, porque eles eram dominados, decidiram se revoltar. Não, nós não queremos mais ser dominados por ninguém, nós vamos se revoltar. E aí iniciou-se uma guerra. Quando uma nação é oprimida, quando uma nação é apertada, ela resolve se revoltar, ela inicia uma guerra. Quando uma outra nação chega e fala: olha, nós não queremos guerra com vocês, nós só queremos as riquezas de vocês, e a partir de agora vocês não vão andar mais assim, as leis agora são nós que damos. Opa, alguém se levanta e guerreia. Quando alguém chega para você e fala: não, a partir de agora, cara, essa casa aqui é minha, eu vou pegar, é tudo meu e acabou. Você se revolta, você faz guerra. A guerra se inicia quando alguém tenta tomar o que é seu e impor alguma coisa contra a sua vontade ou invadir as suas terras. É assim que começa a guerra. Quando que nós temos que começar a nossa guerra com Satanás e contra os seus obreiros? Quando ele tenta fazer com que as leis dele sejam impostas no nosso coração. Quando ele tenta fazer com que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Quando ele tenta invadir o território sagrado que é a nossa casa, a nossa família. Quando ele tenta usufruir de algo que não é dele, que é a nossa alma, a nossa vontade, o nosso coração. É aí que nós temos que começar a guerra contra ele. Onde ela é travada? Geralmente na fronteira. Dificilmente a guerra é travada dentro das capitais ou no centro das cidades. Isso só acontece quando o inimigo já avançou muito, daí ele vem destruindo tudo. Geralmente elas são travadas nas fronteiras. Onde são as fronteiras? Longe do centro. Onde você vai travar as suas guerras? Longe daqui. Longe das pessoas que te ajudam. É lá que vai acontecer a guerra. Quando você estiver sozinho, quando você estiver fragilizado, é lá que vai acontecer essas guerras. Como funciona e como ela acontece? Ataques violentos, sempre visando atingir a parte mais frágil da força inimiga. Como é que eles atacam? Eles olham as colunas mais fracas, a formação mais frágil, onde não tem tanta arma de defesa, onde o povo não está organizado. Quem assistiu aquele filme Pearl Harbor? Pearl Harbor. É um filme, eu ia falar que é antigo, mas é um filme não muito moderno, né? Porque faz tempo que eu assisti, mas vocês podem pensar que eu sou velho. Apesar da minha barbinha branca, eu tenho só uns par de anos. Então, esse filme ele mostra o ataque que o Japão fez contra os Estados Unidos algum tempo antes daquelas bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Sabem dessas bombas? As 2 bombas nucleares que jogaram lá, explodiram tudo. Então, antes dessas bombas serem lançadas, o exército americano, eu recomendo esse filme, é muito bom. As meninas vão gostar, que tem uma história de amor linda, tem um cara bonitão, aquela coisa toda, pode assistir. E aí,
o exército americano estava repousando nas suas garagens, os seus navios ancorados, os seus aviões todos estacionados, ninguém pronto para guerras, todos desguarnecidos, assim como se jamais uma força inimiga ousasse invadir o Porto Harbor, né, que Pearl Harbor quer dizer isso, que era numa parte central dos Estados Unidos. Daí o que aconteceu? Eles vieram com uma frota enorme de aviões, e aí eles chegaram de repente, bombardearam tudo, acabaram com tudo, destruíram grande parte da força bélica dos Estados Unidos. Foi um golpe gigantesco. Aí o que aconteceu? Eles revidaram com uma bomba nuclear nessas duas cidades aí, devastando tudo. Então o inimigo, ele ataca quando você menos espera, quando você está fragilizado, quando as suas forças estão sentadas, quando você não está guarnecido, quando você não está de prontidão, quando você não está preparado para um ataque inimigo. E de repente, quando você vê, esse ataque vem de surpresa. É assim que ele ataca. No campo de batalha não existem divisas, estrelas de oficiais. Sabe quando você vai no exército, tem o sargento, aqueles risquinhos aqui no braço, quando é tenente já começa uma estrela, capitão 2 estrelas, coronel 3 estrelas, e assim vai. Por que não tem isso? Porque eles sabem que se o inimigo identificar a liderança, eles vão lá e derrubam. Então no campo de batalha não tem nível de graduação. Por quê? Porque eles enxergam todos como alvos. Se é líder, se é músico, se é obreiro, se é pastor, eles atacam a todos. Existem pessoas que dizem assim: o louvor é mais atacado, a liderança é mais atacada. De forma alguma, gente. Você acha que o diabo vai se preocupar em ficar atacando uma certa forma de pessoas? Não, ele só pega aqueles que estão dando sopa. Ele só ataca e derruba e destrói aqueles que dão sopa. Se você é músico e a vaidade invadiu o seu coração e você acha que você é o cara do Rolling Stones, então se cuide, você está prestes a cair. Agora, se você também é um pastor e acha que você é o grande pregador do universo, se cuide que você está prestes a cair. E se você não tem nenhum cargo na igreja e acha que é o último biscoito negresco do pacote com um copo de Coca-Cola, se cuide que você também vai cair. Então não há distinção, só porque ele é músico ele vai ser atacado diferente, só porque ele é pastor ele vai ser atacado diferente, de forma alguma. Ele vai atacar aquele que estiver na pista, dando sopa, aquele que não estiver firme, com seus 2 pés na rocha, alicerçado na palavra, vai cair. Vai cair. Amém, irmãos? Uma das coisas mais importantes é a comunicação na guerra. Para que você avise onde está o inimigo, de onde está vindo o tiroteio, quando você está preso num canto e estão te atacando. Então o que é feito também na guerra? Quebra-se a comunicação. Por isso que nós enfrentamos tanta dificuldade para cumprir o nosso papel no tema desse ano, que é a oração. Porque a oração é a nossa comunicação com o Pai. É onde a gente fala aquilo que nós sentimos, aquilo que nós precisamos. Por isso que nós temos tanta dificuldade de orar. Porque é na comunicação que ele isola, a ausência de comunicação isola as partes. Se eu estiver aqui e outra pessoa, eu viajei e fiquei longe uns 18 dias. Se não tivesse celular, se não tivesse telefone, eu ia ficar longe, eu não ia saber nada do que estava acontecendo com a minha esposa aqui. Mas como existia o celular, eu ligava para ela todo dia, mandava mensagem para ela todo dia, e aí a gente se comunicava, eu sabia como é que estava aqui, eu estava despreocupado. Agora, quando eu não tenho comunicação, eu não sei o que está acontecendo, e eu sou uma presa fácil, eu não posso pedir socorro, eu não posso oferecer auxílio, eu estou isolado, não tenho comunicação. E uma guerra travada na Bíblia, alguém tem um exemplo de cabeça? Alguém lembra? Os filisteus, o que mais? Os filisteus, Davi e Golias, os Amonitas, filisteus, Moabitas. Daí, guerras, não os inimigos, guerras. Uma guerra. Foi uma guerra para o povo invadir a terra prometida? Sim ou não? Quando Josué atravessou o Rio Jordão e entrou em Canaã, houve guerra ali? Houveram guerras? Todo o tempo. Quem lê o livro de Josué, quem vê quando o Rio Jordão secou, eles atravessaram o Rio Jordão, invadiram Jericó, que foi a primeira cidade, e quando eles veem aquilo, acha que o povo de Israel tomou toda a Palestina da noite para o dia. E não foi assim. Foram anos e anos de batalha. Anos e anos travando para poder tomar posse de todo aquele território.
Josué capítulo 1, versículo 8 nos conta como é que foi isso. Vocês podem abrir comigo lá, por favor? O livro de Josué, no capítulo 1. Todo mundo achou? Só eu que não, peraí. Então, aqui está estabelecido o momento antes da guerra. O povo acabava de chegar na frente do Rio Jordão. Do outro lado do Rio Jordão, quem que estava? A terra prometida, Canaã, terra que emanava leite e mel, terra cheia de riqueza, cheia de prosperidade. O povo saiu do Egito, peregrinou durante 40 anos no deserto. Muita gente, ou todos os que saíram do deserto, lá do Egito, morreram no deserto, a não ser Moisés, Caleb e Josué. Todos os outros morreram. Era uma geração nova, eram pessoas novas. E eles estavam agora diante do Rio Jordão, que era muito forte, a correnteza no Rio Jordão. Alguém já teve curiosidade de saber como é que é o Jordão, não? O Jordão é o único rio que começa 300 metros acima do nível do mar e termina 400. Pensa na correnteza desse rio. É forte, é uma corredeira forte, cheia de curvas. É um rio que não se pode navegar nele, mas é um rio fortíssimo. E eles tinham que atravessar isso. Tamanha força da água, eles olhavam aquela correnteza forte. Meu Deus, como é que vamos atravessar aqui? Deus providenciou para que as águas parassem num montão, como diz a Bíblia. A água se levantou no monte, eles passaram em seco mais uma vez. E eles foram tomar posse de Jericó. Mas antes disso, havia uma coisa que tinha acontecido que estava tirando a paz de Josué e do povo. Quem que havia morrido? Quem? Moisés. Moisés, o porta-voz de Deus, o homem que via Deus, que falava com Deus, que trazia todas as leis de Deus, escreveu na tábua dos mandamentos, escreveu todo o Deuteronômio lá, uma grande parte dele, compilou todos os escritos que haviam lá do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, estava escrevendo tudo isso, eles estavam montando tudo isso, estava tudo quase pronto. De repente esse cara morreu. E aí o povo estava apavorado. Deus fala para Josué, no capítulo 1, versículo 2, mas vamos ler o 1 também, diz assim, ó: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, pare de chorar o leite derramado. Moisés morreu. O que eu tinha com Moisés terminou. Moisés fez o que eu queria. Agora é a sua vez. Moisés está comigo. Agora eu preciso cumprir a promessa que eu fiz para este povo. Então, Josué, levanta daí e marche com esse povo. Então Deus anima Moisés. Deus diz a Josué, diz a Josué: levanta, pare de choradeira, vamos fazer o que você precisa. Então Canaã era o objetivo desse povo. Qual é o seu objetivo? Quando você veio para a igreja, o que é que te trouxe para a igreja? Tem um ditado popular que diz que ninguém vem por amor. Já ouviram isso? Ninguém vem para a igreja por amor. Eu acordei um dia, senti um amor tão grande no meu coração e resolvi: vou para a igreja, vou adorar a Deus, porque eu entendo que Deus é bom, e que eu sou ruim, e que eu sou mau e pecador, e eu preciso de Deus para me salvar. Olha que coisa louca. Então acordei cheio de amor no coração e vou para a igreja. E saio cantando uma música. Lá, 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 lá. Eu e mais uns Smurfs comigo. Mas aí, é assim, gente. Geralmente a pessoa entra na igreja desconfiada de tudo. Já foi nos 2, 3 terrenos de macumba, não deu certo. E aí a pessoa vem para a igreja sofrendo, com angústia no coração. E porque alguma pessoa teve ousadia de falar de Jesus para ela, de apresentar o caminho, de apresentar o Senhor. E essa pessoa vem para a igreja com uma expectativa de ser curada de alguma doença. Quem veio para a igreja por causa da cura de uma doença sua ou de algum parente? Só a Mari? Mais ninguém? Quem veio para a igreja porque você estava bebendo muito e de repente alguém falou para você que isso não era legal e você veio para a igreja para parar de beber? Zaza, eu, quem mais?
Quem veio para a igreja porque é o Caio. Ah, bom, Caio, se você não levantar a mão, eu já ia derrubar a tua prancha daqui já. Quem veio para a igreja porque era viciado em droga? Uma galera. Quem veio para a igreja por amor? Resolveu, acordei, hoje vou para a igreja porque eu sou bonzinho, eu amo. Olha lá, uma, bom, glória a Deus. E vocês, os outros, vieram na igreja fazer o quê? Estão pensando que isso aqui é um clube? Quem veio porque estava sofrendo, estava com o coração doendo, porque aquele menininho deixou? Elas não vão levantar a mão, tenho certeza. Mas tem, eu sei que tem. Mas quem estava sofrendo de alguma forma e encontrou refúgio na igreja? Levanta a mão. Quem estava sofrendo, olha aí, grande parte. Então, existe um alvo. Esse povo também estava sofrendo. Esse povo tinha um sofrimento. Qual era o sofrimento dele? A escravidão. Aonde? Lá no Egito. O povo era cativo, ele estava sofrendo. De repente alguém falou bem assim para eles: vamos, Deus quer que nós vamos adorá-lo lá no deserto. Bora. Foi para isso que Deus tirou o povo. Ele prometeu uma terra prometida, mas quando falou para Moisés, falou bem assim: pega o meu povo e leva ele lá no deserto para me adorar. Foi isso que Deus falou para Moisés. Então vamos lá com o povo me adorar. Então o povo saiu. O povo tinha um objetivo, era encontrar a terra que mana leite e mel. O seu objetivo foi deixar de sofrer. O seu objetivo foi parar de se enganar com as coisas. O seu objetivo foi ser livre de alguma coisa. Quem um dia pisou na igreja querendo ser livre de alguma coisa, levanta a mão. Mesmo que você não tenha vindo por esse motivo, você não veio por esse motivo, mas você um dia esteve na igreja e levantou as suas mãos para Deus: Deus, eu quero ser livre dessa opressão. Quem? Olha aí, muitas pessoas. Um dia alguém falou: não, eu quero ser livre, eu não aguento mais isso. Comigo foi assim, eu não aguentava mais aquela vida que eu tinha. E vim para a igreja. E vim, na verdade, para Jesus. Conheci o Senhor e comecei a ter um relacionamento com Ele. E as coisas foram acontecendo. Então, e hoje? Quem ainda está em guerra? Quem ainda luta contra alguma coisa, assim como eu, que incomoda, que tira a sua paz, que é capaz de tirar você dos caminhos do Senhor, que é capaz de acabar com a sua vida, com a sua família, com tudo aquilo que você tem? Você ainda luta contra isso. E de repente você ainda sente tristeza no seu coração. Sabe por quê? Porque você tinha uma doença que fazia com que você não pudesse ver dinheiro dando sopa em cima da mesa, que você vai lá e catava o dinheiro e botava o dinheiro no bolso, e ninguém descobria que você... Tem umas pessoas que chamam isso de cleptomaníaco, não é isso? Eu conheço como ladrão mesmo, mas tem gente que fala que é cleptomaníaco. Cleptomaníaco é doença de rico, mano. Você está roubando as coisas que não é tudo, tu é um ladrão. É verdade ou não é? Não é, ele é doente, que tadinho. Se é favelado, leva a pau da polícia, vai para a cadeia como bandido. Se é rico, é cleptomaníaco. Mas então o cara é ladrão. Então, e aí você tinha esse costume, você veio para a igreja, Jesus te libertou, através de uma oração forte. Você orou, alguém orou sobre você, colocou a mão assim, você sabe que botou uma força nos dedos, quase atravessou o seu crânio, deu uma sacudida em você, quem sabe assoprou para você cair. E você levantou todo feliz: nossa, Deus Todo-Poderoso, agora eu estou livre, aleluia, e vou flutuando sobre as nuvens, porque agora eu sou uma criatura livre do universo, e sou agora livre, isso não me faz mal. E de repente você chega lá na sua casa, na casa da sua mãe, um ano depois você continua livre, criatura sobrevoando as nuvens, e a sua mãe esquece uma nota de 50 em cima da penteadeira. Da penteadeira? Não, né? Puxa vida, penteadeira é velho, Romarcos, eu só me entrego. Mas tá bom. Da cômoda, do balcão de maquiagem, seja lá onde for. Penteadeira, minha mãe sentava na penteadeira. Hoje é aniversário da minha mãezinha. Tinha um balcão, sentava na cadeirinha, aí tinha um espelho. Aí tinha tudo aqueles creme da Avon, sabe? Musk, aquelas coisas. E aí ela passava, o nome daquilo era penteadeira. Aí ela deixa lá em cima do balcão, seja lá o nome daquilo, uma nota de 50. Você passa, dá uma olhada naquilo, vem no seu coração o desejo de pôr a mão naqueles 50 conto. E aquilo dá uma queimação, sabe, uma queimação, você fala: nossa, cara, 50 pau, todos os sanduíches do Dog King que eu posso comprar na vida. E aí você fica imaginando aquele 50 no seu bolso, e aí de repente dá um estalo em você: opa, você é crente? Não posso. E aí sabe o que você pensa? Você sente uma tristeza no seu coração, porque você acreditava ser livre.
E de repente aquele mal que Deus te libertou faz com que você ainda tenha desejo por aquilo. Sabe quando você não podia ver uma mulher? Você tinha sua namoradinha. Você tinha sua namorada e estava ali tal, aquela firmeza toda para casar. Não, firmeza, isso aqui é para casar, essa mina aqui é mina da hora, tal, vou casar com ela. E você lá no mundo não podia ver uma mulher que, Deus o livre, você ficava louco. E agora você já estava namorando, tal. 1 ano de namoro, 1 ano e meio de namoro, aquela luta, né, para aguentar a firmeza do namoro, para não fazer besteira, tal, aquela coisa. E aí você pega e de repente você está andando com a sua namorada, deixou sua namorada em casa e você volta, como que você volta? Livre, pisando nas nuvens, porque você é liberto. E aí você está andando sem ter que olhar para a busanfa das meninas, porque você é livre, você pisa nas nuvens. E aí você está livre, tranquilo, bonitão, de repente você olha para o lado, passa uma pessoa cujo corpo foi feito num torno. Sabe o que é torno? Torno é um material que vai faz as curvas dele, começa a delinear, a menina faz um negócio assim, ó. E elas usam roupas hoje que são embaladas a vácuo. Você já viu isso, não? As meninas têm uma máquina, elas escondem isso de todo mundo. Essas meninas, elas têm uma máquina e quando ela fecha o zíper, ela aperta um botão e faz assim, ó. Eu não sei como é que consegue andar, mas elas têm uma roupa assim, daí elas andam toda para não explodir tudo. Mas ela está ali, toda embaladinha a vácuo, e você passa, cara, e aí eu ouvi dizer que uma vez quando você olha, é extinto. O problema é quando você olha a segunda. Aí para não pecar, o que você faz? Você olha e não tira o olho. Que é a primeira vez, né? E você vai lá. Benza a Deus, hein, filha? Né? E de repente você sente um estalo, meu Deus, eu estou pecando, mas eu era liberto. Como pode eu sentir desejos por mulher? Ainda... Cadê o Jack? Cadê o Jack? Ei, Jack, nós trocamos uma ideia agora há pouco, eu falei, é a menina, Jack? Ele é, eu falei, então glória a Deus. Aí, como pode eu sentir desejos por mulher? Eu tenho minha namorada, eu vou casar daqui 2 anos. Eu sou santo e separado. Como posso ter olhado para outra mulher? Oh, meu Deus, vou me matar. Não consegue. E aí, o que faz acontecer no seu coração? O que acontece com o seu coração? Se enche de tristeza. Porque você imaginava que você era livre, você imaginava que você era santo, que você não tinha mais problema com isso, e de repente você sente aquele mesmo desejo que você tinha. Você não usava mais droga, você fumou tudo que é maconha que tinha no mundo. Você cheirou tudo que é cocaína que existia na face da terra, e você de repente parou. Você parou, você não usa mais. E um dia você está voltando para casa como? Livre, pisando nas nuvens, porque eu sou livre, liberto. E aí você encontra aqueles teus amigos de antigamente, sabe, o Pezão, o Tidão, o Senzóio, o Caroio, sabe aqueles? Tudo, você encontra tudo eles, estava lá os manos, tudo reunido, e aí você chega perto dele, ei, tudo aí, não sei o que, pastor, agora você é crente, né? Ah, sou assim, ah, que legal, glória a Deus, hein, cara, que massa, transformação na sua vida, sabe aquele papo fiado do Satanás? Que legal, hein, cara, nossa, que massa, eu fiquei feliz com esse negócio dessa tua transformação aí, mano, da hora, você é um cara de opinião, cara, e já tira uma muca do bolso, você é um cara de opinião, mano. Ninguém sabe o que é isso aqui de vocês, né? Aí tá lá. Ué, legal, cara. Então, vou fumar umzinho na tua frente que você é pastor. Não dá nada não, né? Você, não, tô de boa aqui, tranquilo. Aí tá bom. Ah, beleza, hein, cara. Que bom que você agora é crente. Mas, presta o isqueiro aí. Não dá nada fumar na sua frente, né, irmão? Não, tá bom. Então, cara, como é que é esse negócio? Joga uma fumaça escura na tua cara. Como é que é esse negócio de ser crente aí? Fala aí, irmão. Aí, não sei por que vocês riram. Vocês não são crentes? Vocês não deviam saber como é que é essas coisas? A hora que eu pedi e perguntei se alguém era livre das drogas, um só levantou a mão. Ah, vocês são muito cara de pau, velho. E aí eles dão uma baforada na sua cara. Cara, e aquele cheiro entra no seu nariz assim, ó. E faz com que a sua alma lembre das paranoias que você tinha quando você fumava um. E aí você dá uma balançada.
E o cara fica ali até ele queimar a ponta dos dedos, porque o cara fuma até queimar a ponta, é ou não é? Não estou falando? Ninguém sabe nada agora. Aí queima até queimar a ponta dos dedos, e você sai dali cheirando a sua roupa. Cheiro bom, velho. E você sai com o coração cheio de tristeza. Por quê? Porque você desejou voltar para o Egito. Você desejou ter acesso e ter o uso daquela substância química entorpecente. Você quis aquilo de novo. E aí você fica triste, porque você havia sido liberto. Alguém impôs a mão sobre você e declarou a liberdade espiritual do cativeiro. Você não é mais um preso do pecado, porque agora você é livre. Seja livre, caia e seja livre. E agora você sente isso de novo. De repente você teve um envolvimento homossexual no passado. Você é menino, menina, sei lá. E você está livre. E você hoje é um menino e está querendo casar ou está procurando uma noiva. E você está lá firme com Jesus. De vez em quando você até dá uma olhadinha numa busanfinha de uma menina que é para fortalecer a sua fé mesmo. E fala, não, Deus, estou aqui, eu gosto disso aí mesmo. É isso que eu quero da minha vida, aquela coisa. E de repente você vai numa loja, entra um cara assim, mais ou menos parecido comigo, assim, bonito, alto, magro. Entra um cara bonito de verdade mesmo. Eu não sou padrão. Aí o cara, chega lá, o cara bem vestido, com perfume. Sabe aquele que as meninas se derretem? E você está lá fazendo alguma coisa, você meninão, está lá, de repente você sente aquele perfume. Você olha para o cara e os dois joelhos seus fazem um movimento, um para dentro e outro para fora. De repente a sua unha entra em contato com o seu dente. E você sente o mesmo desejo homossexual que você sentiu um dia. E aí você vai para sua casa com aquele cheiro do perfume do cara, lembrando a imagem dele. Olha, só quem viveu sabe o que é. A mesma luta que você tem com qualquer outra coisa, o homossexual também tem. A única diferença é só o preconceito, só isso, mais nada. Porque o pecado é o mesmo, tá bom, gente? E aí o cara vai para casa. Ele chega em casa, ele entra em parafuso, porque ele sentiu o desejo que há muito tempo ele acreditava ter sido livre. Ele acreditava ter sido livre. E aí o coração dele se enche de tristeza. E aí você é casado hoje. Você se casou. Você rodou todas as meninas da cidade. Mas você casou. Você é um homem de Deus. Você está forte. Mas existe um demônio chamado Facebook. E de repente aquela menina com que você namorou 1 ano antes de casar com a sua esposa. E você se dizia apaixonado por ela, mas você esqueceu, porque agora você tem uma mulher. Você é casado com a melhor mulher do mundo. Deus te deu uma noiva, uma pessoa boa. E de repente você está lá no teu Facebook e aí vem naquela mensaginha do Dianho, sabe aquela que vem particular? Aí vem assim uma grande frase que mexe com o seu coração, dizendo assim, oi. Aí o que acontece com as suas bochechas? Elas ficam vermelhas, queimam. O seu coração e o seu estômago parece que tem uma criação de borboletas, abanando, e você fica eufórico, começa a suar, e você já olha para o lado, você não resiste e diz, oi. Logo em seguida vem uma outra fase terrível. Há quanto tempo? E aí você acorda desse mal súbito e não posso falar agora. Desliga, deleta, bloqueia, mas o seu coração fica mastigando aquilo, aquele sentimento que você teve, aquele desejo que você sentiu, aquela satisfação que te deu ser lembrado. Da mesma forma que você relembra dos teus tempos de droga, toda aquela sensação que a droga trazia, o sabor que a bebida alcoólica tinha, a vontade que tinha de possuir outras mulheres, o desejo homossexual que enlouquece, e qualquer outra que seja o mal, qualquer seja ele, o desejo por pegar as coisas dos outros, seja o que for, da mesma forma aquele sentimento de saudade, da satisfação que essa prática trazia, isso inundou o seu coração. Você se dizia livre, mas de repente se sentiu tentado, fortemente tentado, e o seu coração se enche de tristeza, porque você acreditava ser livre, mas pensa que não é mais livre, e aí você se sente derrotado.
Quando acontece a segunda vez, que você tem um encontro com aquilo que te trazia prazer, com aquele pecado oculto que você praticava, quando isso acontece pela segunda vez, você fica extremamente balançado, mas você ainda resiste. Mas o seu sentimento de abandono, como se Deus não tivesse cumprido aquilo que tinha dito, começa a invadir seu coração, e aí você começa a pensar: eu preciso fazer uma cura interior, eu preciso fazer um... As pessoas aqui estão no lugar certo, porque nós estamos no interior, né? Então vamos fazer uma cura, né? As pessoas procuram seminários de batalha, seminários de cura, corredores de sal grosso, rezas fortes, banhos de erva, sei lá o que, amuletos, água benta. Coloca água lá para o pastor rezar lá na TV lá e toma. Veste um chapéu também, igual os outros estão vestindo hoje. Bota um chapéu de judeu e faz qualquer coisa, porque você precisa ser livre. Você não quer mais conviver com aquilo. Você se desanima, você se enfraquece, porque você acreditava ser livre, você acreditava que estava livre, liberto, completamente curado daquele mal, mas de repente, aquilo veio como um vulcão e explode no seu peito, trazendo em você um profundo sentimento de tristeza. Sabe por que isso acontece? Porque a gente acredita que houve um momento especial na nossa vida que isso foi tirado de nós, através de uma oração de alguém que é muito importante, meus irmãos. Eu não estou desqualificando a oração, mas a gente acredita que num momento especial que alguém orou, impôs as mãos sobre a gente, foi feita aquela cura, e eu vou viver a minha vida sem buscar um alimento, como a história dos 2 cachorros, e vou brigar comigo mesmo. Eu não estou nem falando de brigar com Satanás, eu estou falando de brigar comigo mesmo, sem estar fortalecido, sem ter conhecimento da palavra, sem ter uma vida de oração, e eu vou brigar comigo mesmo e com os desejos da minha carne, eu levo a maior surra da história. Eu apanho feio, porque eu não estava preparado para essa briga, porque eu não estava preparado para essa batalha. Sabe por que a gente perde? Porque a gente se fia em momentos emocionais, e a gente não tem a compreensão que nós estamos no meio da guerra, e que se nós não estivermos fortalecendo-nos no Senhor e na força do seu poder, nos revestindo diariamente da armadura de Deus, para poder resistir às astutas ciladas do diabo e para ficar firme no dia mau, se nós não entendermos isso, nós seremos presa fácil e vamos perder para nós mesmos. O diabo não precisa nem fazer força com a gente, porque a gente perde para nós mesmos e para a nossa vontade. Eu perco para os meus desejos, eu perco para a minha carne, eu perco para a vontade da minha alma, eu perco para mim mesmo. O problema é, você tem um problema, você tem um mal, você recebe uma oração, você tem momentâneo um livramento, e depois você caminha para a liberdade. O maior momento de guerra não é quando você está praticando as coisas erradas, não é. E não é quando você pede socorro, também não é. É depois que você recebe a oração que você crê que foi liberto, que é aquele livramento, e você caminha para essa liberdade. Esse é o principal momento de oração. Quando você tem que enfrentar o mal, quando você tem que encarar o pecado de frente. E aí talvez você se fortaleça na sua força e na força do seu próprio poder. E a Bíblia diz um versículo muito sério, que muitas pessoas interpretam errado, mas ele diz assim, ó, maldito é o homem que confia no homem. Não está dizendo para você não confiar nos outros. Eu preciso ter pessoas em quem eu confio, amigos, irmãos em quem eu confio. Então o versículo diz, maldito sou eu quando confio em mim mesmo e na força, e faz do meu braço a minha própria força. É isso que diz o versículo. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Esse é maldito, quando eu não confio no Senhor e acho que eu vou resolver todos os problemas da minha vida, todos os pecados da minha vida sozinho, em oculto, sem pedir socorro. Esse me faz ser maldito. O que eu estou dizendo, Jesus, tudo bem, eu não preciso de ajuda. Jesus, todos aqueles irmãos da igreja, aquelas pessoas lá da igreja, eles são tão fracos espirituais, Senhor. Pode deixar que eu, o super crente, vou me fortalecer em mim mesmo e vou vencer essa batalha.
para o alto e avante. Sai voando. E acha que a gente tem poder. Esse texto que nós lemos ali de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele nos ensina algumas coisas. No versículo 2, Deus ordenou a Josué: passe esse Jordão, levanta, porque Moisés é morto. A promessa está logo depois do rio. Ou seja, isso que incomoda você, esse pecado que está atrapalhando você de marchar, de conquistar o teu território, acabou. Porque eu perdoei os seus pecados. Deus diz assim: eu perdoei os seus pecados, levanta e vai. Você não precisa ficar aqui fazendo penitência para ser livre. Você não precisa disso, porque eu perdoei os seus pecados. Esse é o primeiro passo, reconhecer o nosso erro e pedir perdão para Deus, para que Deus perdoe os nossos pecados e nos mande seguir. Vai, atravessa o rio, tome posse da terra prometida, vai embora, atravessa o rio, tome posse da terra prometida, siga em frente, o teu milagre te espera. No versículo 3 ele diz assim: ó, todo lugar que pisar a planta do seu pé, você vai possuir. Mas por que ele está dizendo isso? Por onde você andar, por onde você estiver andando. Diz: ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés que daria. Então, onde você pisa é teu. Eu já vi gente ensinando que quando você quer possuir alguma coisa, você vai lá e marcha na frente, diz assim: a Bíblia diz que todo lugar que eu pisar a planta do meu pé vai ser meu, esse terreno aqui vai ser meu, essa cidade vai ser minha, esse emprego é meu. O cara está com fé, está crendo, mas isso é uma confissão positiva. Deus não age na confissão positiva. Não adianta você ficar confessando aquilo a vida inteira, que isso é confissão positiva. Isso nada mais é do que um mantra. Você está tentando enganar alguém. Então isso quer dizer o quê? Por onde você andar, Josué, qual seja o caminho que você tomar, se você estiver no centro da minha vontade, você vai ser livre desse pecado, desse mal. Você pode andar, porque eu estarei com você. Seja livre por onde você andar. Ah, estou longe de casa, seja livre lá. Ah, eu estou rodeado de inimigos, seja livre lá. Exerça a liberdade que eu te dei lá, exerça a força que eu te dei para ser livre lá. Seja livre, por onde quer que andares, eu posso manter em você o meu espírito. Aonde você estiver, onde você pisar a planta do seu pé, seja livre. Não se deixe abalar pelo pecado, mantenha-se firme, seja livre. É isso que Deus está dizendo para ele. O 4 diz: desde até o deserto, até este Líbano. Ele está demarcando para Josué um território. É o território que Deus prometeu ao povo dele, Abraão, Isaque e Jacó. É esse território, Josué, nada além disso. Ou seja, eu já ouvi também muitas pessoas pregando que você pode frequentar, você pode andar onde você quiser, porque o que importa é o Espírito Santo que está dentro de você. Você pode ir numa boate e dançar a noite inteira, porque você vai ser luz na boate. Você pode sair com os teus amigos, beber à vontade, o que importa é que você é a luz na vida deles. Não é assim, irmãos. Ele está dizendo: existe um terreno, um território. Esse território, Josué, para você é seguro. Depois dessa fronteira eu não vou estar com você, e eu não vou estar protegendo você. O território que eu dei para você usufruir é esse. Demarque o seu território. Entenda de Deus qual é o território que Ele dá para você andar. Saiba até onde você pode pisar. Porque se você começa a invadir as outras fronteiras, você pode sentir aquele desejo que você tinha por pertencer àquele país, àquele mundo. Eu sei de pessoas aqui que tocavam na noite, eu sei de pessoas aqui que amanheciam na gandaia, eu sei de pessoas aqui que bebiam, fumavam, usavam drogas, eram prostitutos, não podiam ver mulher, tinham problemas homossexuais. Se vocês sabem qual é o calo que está no pé de você, não ultrapasse a barreira, não avance a linha. Se você sabe que você vai se sentir tentado lá, por que ir? Por que pisar no território hostil, sabendo que você vai ser bombardeado? Por que pisar onde você não deve? Eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa. Não se engane, meu irmão. A Bíblia diz assim: ó, não deis lugar ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes de resistir, ele diz assim nesse versículo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro, se sujeite a Deus e à vontade dele e ao território que ele demarcou para você. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não se sujeita a Deus, você pode resistir ao diabo o tempo que você quiser. Ele não vai fugir de você. Se sujeita a Deus e à vontade dele. E aí você pode resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Amém, irmãos? Nós sabemos exatamente até onde nós podemos ir? Você sabe até onde você pode ir? Pense, você mesmo, você sabe exatamente até onde pode ir? Você conhece a sua fraqueza?
Você sabe qual que é o seu ponto fraco? Ou tem gente que, eu não tenho ponto fraco, pastor. Eu sou o exemplo da pureza e da perfeição. Eu sou coberto de glória, assim como o Senhor Jesus Cristo, e jamais vou pecar, porque eu sou perfeito. O senhor conhece a perfeição? Não, não conheço. Olhe para mim. Contemple a perfeição, pastor. Quer ver umas fotos de quando eu era uma criança perfeita? Existe alguém que é perfeito, que não tem nenhum ponto fraco? Alguém pode falar isso? E por favor, me dá o segredo para eu poder ser assim também? Então, nós conhecemos o nosso ponto fraco. Você conhece o seu ponto fraco? Você conhece a sua fraqueza? Então fuja. Não fique lá. Não vá lá, não toque lá, não veja lá, não olhe para lá, não ponha a mão, não deseje estar lá. Passe longe de lá. Passe longe. Passe longe. Ah, você está confessando que você é fraco? Não. Eu estou dizendo que eu preciso do Senhor para me permanecer forte. Para que eu fique forte e livre daquele local. Porque para lá eu não quero voltar. Eu sei de onde eu vim. Eu sei da lama que Deus me tirou. Eu sei onde eu estava quando Ele me resgatou. E eu não quero mais voltar para lá. Eu não quero. Aquela vida eu não quero de novo. Eu não quero nada com aquela vida. É o trem. O versículo 5 assim diz: ninguém se susterá diante de ti. Ou seja, ninguém vai permanecer em pé quando você estiver passando. Ninguém vai permanecer em pé. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor está com você. Ó. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Eu não te deixarei. Ninguém vai poder resistir a você todos os dias da sua vida. Assim, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Deus foi bom com Moisés? Sim ou não? Mas quando precisou chamar a atenção de Moisés, Ele chamou? Então, da mesma forma que Deus foi com Moisés, a gente só pensa naquele momento do mar se abrindo, Moisés levantando as mãos e o mar se abrindo, aquela coisa louca, né? Mas ninguém entende os momentos que Moisés passou com Deus. O que Deus ensinou em secreto para Moisés. As lições que Deus deu a Moisés. Como Moisés teve que abrir mão daquilo que ele queria. Como Moisés teve que segurar a sua revolta e se tornar um cara manso. Ele tinha uma revolta com o povo, esse povo, e de repente ele falava: não, Senhor, eu amo esse povo. De repente ele falava: não, Senhor, o povo que o Senhor me deu. E ele manteve isso tudo no seu coração, para que Deus continuasse andando com ele. Assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não vou te desamparar e nem vou te abandonar. Você quer uma promessa melhor que essa? Tem gente que ainda espera prosperidade, dinheiro, riqueza, essas coisas. Deus dizendo assim para você, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te desampararei, eu não te deixarei só. Do mesmo jeito que eu fui com ele, assim serei contigo. Amém, irmãos? O versículo 6 ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. O bom ânimo tem a ver com o espírito e com a alma. Um humor predisposto, uma índole predisposta a ajudar e a fazer. A disposição de espírito, coragem, para que ele se animasse e não se desanimasse com as coisas que iriam acontecer. Como eu disse antes, quando Josué tomou a terra prometida, eles invadiram uma cidade que se chamava Jericó. Canaã era todo o território. E a primeira cidade de Jericó, vocês lembram como é que foi isso? Eles deram 6 voltas em volta da cidade. E na 7ª vez, eles deram 7 voltas, gritando na última volta. E o que aconteceu com o muro? O muro desapareceu no chão. Ele afundou na terra. Tem umas bíblias de estudo arqueológico, uns estudos arqueológicos bem legal. E dizia que esse muro, um deles tinha 9 metros de largura, se eu não estou enganado, e o outro 3, é isso mesmo? Quem lembra dessa passagem aí? 3 e o outro 9, é isso, João Marcos? Ou 6, né? 6 e 3. Um 6 metros de largura e um segundo muro com 6. Inclusive, a Raabe, que era a prostituta que escondeu os espias, ela morava em cima desse muro. Então era um muro grande, forte, alto. Era uma cidade bem guarnecida, era uma cidade forte, tinha muros fortes, feitos de pedra, uma em cima da outra. Pedras gigantes, pesadas, uma em cima da outra.
De repente, através de um ato divino, essas pedras, esse muro, ele afunda na terra, mostrando para esse povo assim, Deus dizendo: olha assim, não tem coisa difícil para mim nada é impossível. Se vocês estiverem fazendo aquilo que eu quero, as minhas promessas, eu faço desaparecer pedra no chão para que você receba. E aí eles entraram, tomaram posse daquela terra, mataram todos que a Bíblia mandou matar, Deus mandou matar todos, acabar com tudo, animal não ficar nada. Foram vitoriosos na primeira batalha. Aí tinha um cara chamado Acã. Alguém já ouviu falar de Acã? Nunca não ouviram falar de Acã? Nunca leram um livro de Josué? Acã era um membro de uma das tribos de Israel. E ele encontrou alguns utensílios que chamaram a atenção dele. Ele encontrou uma boa capa babilônica. O que era uma capa? Era uma túnica que eles vestiam, era uma roupa bonita. Era uma jaqueta da Tommy, estava lá dando mole. Um moletom da Hollister estava dando mole, ele foi lá e catou e botou o moletom. E aí ele encontrou também uma taça de ouro, um copo, uma caneca, uma taça de ouro. E ele pegou e enrolou isso tudo, fez um buraco embaixo da barraca dele e escondeu. E a Bíblia diz que nem os despojos eles deveriam ficar. O que são despojos? Despojos é quando eu invado uma terra e ganho toda a riqueza daquele povo, é a minha recompensa. São despojos de guerra. E a Bíblia diz: queime tudo. Deus falou para Josué: queime tudo, não fique com nada. E Acã pegou e escondeu. E aí tinha uma outra cidadezinha que chamava Ai, que o hebraico para esse nome dizia assim: coisa sem significância, ou coisa insignificante, coisa sem importância. O nome dessa cidade dizia tudo, coisa sem importância. E o que Josué fez? Falou bem assim: vão lá e derrubem tudo. Quantas pessoas nós levamos, Josué, lá para aquele lugar sem significação? Um lugar insignificante, lugar que não tem valor nenhum. Quantas pessoas nós precisamos para vencer esse local? Leve 3.000. Tá bom demais. Nós temos muita gente aqui, não use muita gente. Pega os mais fraquinhos, pega 3.000, vão lá, cabe com tudo, já é mais uma cidade para nós, vamos invadindo aos poucos. O que aconteceu? Eles levaram um corridão. Saíram fugidos. E aí Josué ficou da mesma forma. Deus, eu fui livre. Eu tinha Deus. Eu estava preso no deserto. De repente o Senhor me livrou da prisão do deserto. E me deu a terra prometida, ou seja, me colocou na liberdade, andando nas nuvens, sobrevoando, não tenho mais esse problema. Agora eu tenho um território. O Senhor disse para mim que eu possuiria todas essas terras, ou seja, eu não ia ter mais problema com isso, porque agora eu estava livre. E o que aconteceu com ele? Quando ele foi lá, rasgou as suas vestes, orou, Deus falou bem assim: eu disse para que vocês não tocassem em anátema. Anátema era aquilo que era maldito, e vocês tocaram. Porque alguém pegou uma capa babilônica e uma taça. Ele perguntou, ninguém se identificou. Deus mostrou para ele e ele foi lá. E essa família de Acã, o pai, a esposa, os filhos, os animais, as riquezas que esse povo tinha, toda a criação dele, animais, roupa, tudo, eles foram apedrejados. E tudo que ele tinha foi colocado embaixo da terra e tacaram fogo em tudo. Acabaram com tudo. E aí eles foram e venceram esse povo de Ai. Eles venceram uma batalha. No versículo 7 ele diz mais uma vez: esforça-te, tenha disciplina, tenha obediência. Disciplina e obediência. Você vai ver o que é o que está dizendo ali em resumo. No versículo 8, ele dá a chave para a vitória desse povo. Cadê o versículo 8? Está aí. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farei prosperar os seus caminhos e prudentemente te conduzirás. Amém, irmãos? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não tire de frente de você a palavra do Senhor. Nós nos enganamos quando achamos que uma oração, um momento espiritual, um charamanaia, um grito, um retiro, um momento de louvor bacana que você pula, adora e grita e se joga no chão e estribucha, faz um monte de coisa. A gente acha que isso vai resolver a nossa vida. E aí quando a gente pergunta um versículo bíblico, não sabe, ou então escreve frases bonitas sem significado bíblico, contando heresias.
Pega no Facebook qualquer coisa e diz: Deus mandou dizer que esta noite é a noite especial para você. E nós não conhecemos a santa e verdadeira e imutável palavra de Deus. E a gente não conhecendo a Bíblia, a gente acha que vai vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Se você não conhecer a palavra de Deus, e você não se prender nos caminhos que o Senhor tem através da palavra, não entender exatamente o que Ele tem para você, o centro da vontade dEle, que é o que está escrito, não tem nada além do que está escrito que Deus quer para você. Nada. Não tem profecia da irmã Doquinha, do irmão Josézinho do Monte, da revelamento daquela irmã lá não sei da onde. Não tem. O que Deus tem para você está aqui. Tudo aquilo que Deus planejou está aqui. Não tem outro lugar. Não é uma experiência emocional. Entendam isso, irmão. É muito importante um louvor. É muito importante você se derramar na presença de Deus. É muito importante você orar em línguas. É muito importante você dobrar o seu joelho e chorar. É muito importante você se entregar de corpo e alma no louvor. É claro que isso é importante. Se derramar. Esse dia nós fomos num casamento. Um casamento que foi uma benção. Todo mundo se divertiu. Foi muito legal. Só que eu vi uma coisa assim que eu fiquei pensando. Um monte de gente estava dançando. E cara, não tem pecado nenhum isso, tá bom? Não tem, até eu estava dançando, né? Só por aqui. Estava bacana, estava divertido, só tinha família, estava muito divertido. Mas eu não vejo aquela disposição quando a gente faz uma coisa daquelas para o Senhor. E eu fiquei com o meu coração triste em um determinado momento. Porque eu pensei assim, gente, por mais que a gente ame essas duas pessoas que estão aqui e esteja feliz pelo casamento deles e está aqui festejando, celebrando, se alegrando com ele, nossa, glória a Deus, que bênção, correu tudo do jeito que eles queriam, foi uma grande bênção, a festa, a comida, tudo bonito, o rock and roll na entrada do noivo, tudo lindo, estava lindo, foi perfeito. Eu estou falando do casamento do Jean e da Dani, todo mundo sabe. Perfeito, o casamento deles lindo, uma cerimônia bonita, um lugar maravilhoso, todo mundo dançando, família. O Romarcos puxou a patroa para dançar e só por aqui, a coisa mais linda, e deu um show de dança. Eu achei aquilo mais lindo, porque ele estava dançando com a esposa dele, ele pode fazer o que ele quiser com a esposa dele. Mas em um determinado momento a gente vê uma alegria estampada no rosto das pessoas, que a gente não consegue ver quando as pessoas estão diante de Deus. Eu sei que algumas pessoas têm uma maneira de adorar a Deus diferente. Eu fico quieto, eu fico calado. Tudo bem, irmão, eu sou assim. Mas existem momentos que a gente precisa realmente se entregar na hora do louvor, se entregar na presença de Deus e viver aquele momento com intensidade, com a mesma alegria que uma festa de casamento ou uma festa de 15 anos. A minha filha, quando fez 15 anos, nós fizemos uma baladinha gospel lá também. Até entrou uns funk lá, mas a maioria foram umas baladinhas gospel. E o povo dançou. Eu dancei com a minha senhora que está aqui. Mas aquilo me fez pensar. Quando é uma coisa que alimenta a minha carne, quando é algo que faz a minha carne sentir-se bem, confortável, né? O Grilo roubou a cena com os seus passos de dança, né, Grilo? Uma coisa absurda. Vocês precisam ver, ainda bem que vocês não viram. Então, quando é algo que traz alegria para o meu coração, para a minha carne, para a minha alma, eu não consigo fazer igual aqui na presença de Deus. Mas eu vi, e eu não vou falar isso só para engrandecer ele, eu vi alguém que também dançou, se esbaldou, deu show, que é a profissão dele, mas ele não tinha a mesma alegria lá quando ele dança aqui, o Luiari. E eles estavam felizes. Mas é que como eles ministram a Deus através da dança, eles entendem o que é esse momento aqui e o que é aquele momento lá. Então, às vezes, irmãos, eu me engano com esses pequenos momentos de alegria que eu tenho, sabe? Esses momentos espirituais alegres, seja no louvor, seja na hora da ministração, na hora de trazer as pessoas aqui para frente, na vigília, lá na terceira hora da vigília, quando os corações estão aquecidos, quando já estamos buscando de fato a face de Deus de uma forma
ferrenha e você se sente bem, e tem aquele êxtase espiritual, isso tudo é perfeito. E isso tem que acontecer, irmãos, isso tem que acontecer. A igreja vive disso. Mas ela não pode ter estes momentos como sustentação da igreja. Eu fico preocupado com essa história de o profundo. Sabe o profundo? Sabe onde eu vejo profundidade, irmãos? Eu vejo profundidade na vida de um cristão, no conhecimento bíblico que ele tem. Aí eu vejo profundidade no conhecimento bíblico e na prática do conhecimento bíblico que ele tem. Eu consigo ver profundidade. Eu não vejo profundidade na vida daquelas pessoas aleluiadas. Porque no momento da luta, eles não têm substância. No momento que você estiver diante de uma tentação, caia para você ver. No momento que você estiver diante de uma tentação, de uma luta, de uma batalha espiritual forte, fale em línguas, para ver se vai resolver o seu problema. O que é que Jesus fez? O próprio Senhor Jesus, 40 dias no deserto, 40 dias em jejum. O que é jejum? É abster-se de alimentos. Ele estava 40 dias sem comer nada. E aí a Bíblia diz que no final desses 40 dias ele teve o quê? Fome. Será que pouca? Ele teve fome. E aí quem chegou do lado dele? O Janho. Tem um filme, era uma minissérie que passou no SBT que chamava Jesus. Era uma minissérie, acho que em 4 ou 5 capítulos. Bem antigamente passou, de vez em quando eles ainda reprisam. Aquela foi a melhor cena que eu vi um filme produzido, a tentação de Cristo. Jesus estava no deserto, chegou um cara de terno preto, cabelo grisalhão, de gel, de terno, e foi conversar com ele. No meio da conversa, esse cara se transformou numa mulher linda, de vestido vermelho. E tudo aquilo que ele ofereceu, ele mostrou os reinos de antigamente e os reinos do futuro. Tudo isso será seu. Quer dizer, o passado, o presente e o futuro. Se prostrado me adorares, ele falou para ele. E aí ele diz assim, está escrito, não só de pão vive o homem, está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E ele declarou o que para Satanás, para vencer Satanás? O que ele fez? Ele orou em línguas, ele sapateou. O que ele fez? A palavra. Porque o que é que tinha no coração dele? O que é que tinha no coração dele? A palavra. Jesus era um profundo conhecedor da palavra. O amor de Deus estava nele. E ele, o próprio Filho do Deus vivo encarnado, usou a palavra para se livrar de uma tentação de Satanás. Para se livrar de uma tentação, ele usou a palavra. Se Jesus precisou usar a palavra, nós precisamos, sim ou não? Conhecer a palavra, sim ou não? É o momento mais íntimo que você pode ter com o seu Deus, é um momento de leitura bíblica e oração. E você não pode ter uma vida de oração boa se você também não conhece a palavra. Senão você vai pedir coisas que não agradam a Deus provavelmente, e você vai entrar num mundo, porque oração é falar com Deus, e você vai entrar num mundo espiritual, e você só entende o mundo espiritual através da palavra. Se não for a palavra, você não entende o mundo espiritual. Então essa, irmãos, essa é a nossa guerra. Essa é a nossa batalha. Mais uma vez ele diz, esforça-te, no versículo 9, esforça-te, não se assuste, não se espante, eu sou o seu Deus e estarei contigo. Não se assuste nem se espante. Por que ele diz isso? Porque ele tinha certeza que os livramentos e as coisas que Deus havia de fazer por ele iriam espantá-lo, tamanho... Você já sentiu assim, espanto ou surpreendido por algo que Deus fez por você que você jamais esperava? Já aconteceu algumas coisas na minha vida assim, poxa vida, isso não tinha como acontecer comigo. Eu não tinha competência, não tinha dinheiro, não tinha condição de que isso acontecesse comigo, e aconteceu. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. E aconteceu. Efésios capítulo 10, que a gente leu no começo, diz assim, fortaleçam-se no Senhor. Somente somos fortes no Senhor, para ratificar aquilo que estamos falando. Somente a força do Senhor nos protege das ciladas do inimigo. Não existe outra maneira. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais do mal nas regiões celestes.
Efésios capítulo 1, gostaria que você abrisse agora 21 e 22. Efésios capítulo 1, 21 e 22. Capítulo 1, versículo 21 e 22. Vamos ler a partir do... Precisava ler a partir do 15 para vocês entenderem bem. Vamos ler a partir do 15, irmãos? Nem que a gente... Já estou encerrando. O pessoal já quiser se estabelecer aqui, os músicos. Aí, grila. Muito bem. A partir do versículo 15 diz assim, ó. Pelo que, ouvindo eu também a fé entre vós, a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e a vossa caridade ou o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, falando do poder de Deus agindo na vida de Cristo, o qual manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Falando sobre a excelente grandeza de Deus. Em Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais do mal, os príncipes das trevas nas regiões celestes. Efésios diz que existem essas forças, existem esses principados. Oi? Alô. Efésios diz que existe esse poder, principado, potestade, hoste espiritual do mal, mas Efésios 1 diz que Deus, quando ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, Ele o assentou aos céus, à direita do Pai, acima de todo principado, potestade, poder e força, e colocou todas estas coisas que fazem com que o nosso coração entre em parafuso e faz com que nós achamos que vamos perder essa guerra, colocou todas elas embaixo dos pés do Senhor. Por isso que ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra estas hostes. E lá em cima, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque na força do poder de Deus e na força do Senhor, você consegue também andar sobre estas coisas. E aí quando você entende isso, meu irmão, o seu coração deixa de ser triste quando você sofre, quando você é tentado da mesma forma que você for tentado antes. O seu coração deixa de se entristecer quando você acha que você não é digno, quando você acha que você não tem o amor de Deus no seu coração, porque talvez aquilo que o pecado te ofereça ainda te atrai, que o cheiro do pecado ainda traz no seu nariz um prazer, um desejo, uma força. Mas é porque você ainda não entendeu que o Senhor está acima disso tudo. E quando você ainda sente esse desejo, quando você ainda sente isso, isso é prova de uma coisa só. Sabe do quê? Que você está vivo. Que você é carne. E que se você provou estas coisas no passado, é claro que as lembranças dela vão ficar guardadas no seu coração, enquanto você for vivo. Mas é claro também que você precisa entender que nós estamos vestidos com farda, estamos no campo de batalha. Sabe qual é uma das coisas mais importantes no campo de batalha? A camuflagem. Por que você acha que essa roupa é camuflada? Porque geralmente, nas guerras mais antigas, as guerras eram travadas na mata, nas fronteiras.
Você já deve ter visto em algum filme que a roupa camuflada é branca, porque eles lutam na neve. Você já deve ter visto em algum filme que a roupa camuflada ela é de uma cor creme, bege, alguma coisa assim. Por quê? Porque a guerra é travada no deserto, na areia. Você também já deve ter visto em alguns filmes que as pessoas passam uma certa massa preta na cara. Quando não tem a massa, eles queimam a rolha da garrafa de vinho, queimam e passam aquele preto do cortiço na cara, para que aquilo escureça a sua cara. Por que ficar com a cara preta? Se até as pessoas de pele escura fazem isso, passam esse creme. Sabe por quê? Porque o nosso rosto tem um brilho natural, que conforme o lugar e conforme o brilho do sol, faz com que você apareça a quilômetros de distância. Aquele brilho pode acontecer. O brilho do suor, o reflexo do sol na sua cara. Então isso me ensina um guerrilheiro camuflado, com a sua cara coberta, todo camuflado, com a sua pele camuflada, me ensina que, por mais que ele esteja cheio de armas, por mais que ele tenha força e poder, ele precisa se esconder no Senhor. Quando isso acontece na sua vida, quando você ainda sente esses desejos por essas coisas que outrora tomaram a sua paz, fizeram de você uma pessoa perdida, mergulhada no pecado, um homossexual, um viciado em sexo, um viciado em drogas, um alcoólatra, um ladrão, qualquer que seja o problema que você teve, quando isso vem ao seu coração de novo, não se entristeça achando que você é um derrotado e que você não está livre. Sim, fortaleça-se no Senhor e na força do poder dele. Lute contra esses principados e essas potestades, porque o Senhor colocou todas elas debaixo dos pés dele e venceu a tua batalha. E essa guerra não tem como você perder, porque você é um vitorioso em Cristo. Sabe quando você é vitorioso em Cristo? Quando você vence a batalha contra o pecado. Essa é a verdadeira vitória em Cristo. Tome a armadura de Deus. Resista o dia mau. Faça tudo o que tem que ser feito. E fique firme. E fique firme. Nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. Enquanto isso, lembre daquilo que é o ponto fraco do seu exército. E não sinta mais tristeza porque você se sente tentado. Não tenha mais tristeza no seu coração achando que você não é livre. Mas sim, tome a atitude de se fortalecer no Senhor e na força do poder dEle, para que nada deste mundo vença a batalha que há no seu coração, mas sim, fortalecido pelo poder do Senhor, cheios do poder do Senhor, conhecedores da palavra, não se apartando dela, nem de dia, nem de noite, você possa resistir ao diabo, e ele vai fugir de você. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti, e eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim,
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, e eu me rendo, e eu me rendo a ti, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Senhor Deus, Pai, nós sabemos o quão importante é orarmos e falarmos com o Senhor. Mas nesse momento, Deus, eu não vou fazer um apelo para que as pessoas venham aqui na frente. Eu não vou fazer um apelo para que elas levantem a mão e façam uma confissão ou alguma coisa parecida. Nesse momento, Deus, eu peço que o Senhor sonde cada coração. Sonde, Deus, cada coração e veja a sinceridade do arrependimento de cada um, para que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo hoje. Cada um deles, Deus, seja tocados pelo Teu Espírito Santo. Sonda, Deus, e conheça o coração de cada um deles. E onde houver o arrependimento, que o Senhor faça uma transformação de vida e os fortaleça cada dia desta guerra, a cada dia desta guerra, porque nós declaramos a nossa inimizade contra o pecado. Nós declaramos hoje a nossa inimizade declarada, Senhor, contra o pecado e as coisas desse mundo. Nós não temos amizade com o que é fora desse mundo, Deus. Nós não temos amizade com as coisas dessa terra. Nós não temos amizade com as coisas deste século. Nós somos inimigos dele. Queremos a Tua amizade, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Deus. Nós nos rendemos a Ti. Nos rendemos ao Senhor nesta noite, Pai. Vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Espírito Santo, inunda minha alma, inunda minha vida, como eu Te amo. Vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz Teu querer, faz Teu querer em mim, faz Teu querer, faz Teu querer. Senhor Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Eu não digo nós, Deus, mas eu digo eu. E que cada um agora tenha essa consciência de dizer: eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, sabendo, Deus, que as minhas forças não são suficientes, que o meu desejo não é suficiente, que a minha vontade não é suficiente, a minha determinação para vencer o pecado não é suficiente, Deus.
Mas eu hoje me escondo no Senhor. Busco a força que vem somente do Senhor. Fortaleço-me no Senhor e na força do seu poder, para que eu possa resistir às astutas ciladas do diabo. E depois, fazendo tudo o que eu tenho, o que eu posso fazer, eu fique firme, resistindo e perseverando no dia mau, para que eu possa cumprir a tua vontade. E entendendo, Deus, e compreendendo e usando a única das peças da armadura, a única que é uma arma de ataque, que é a espada, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma de ataque contra todas as forças desse mundo. E entendendo que todas as forças, os principados, as potestades estão debaixo dos seus pés, Senhor, me escondendo no Senhor, eu estarei protegido. Só no Senhor e na sua palavra e no centro da sua vontade eu estarei protegido. Protege-nos, Deus. Protege-nos cada um. Nos ensina, Deus, sobre esta palavra. Faz com que nós possamos viver isso, Deus, colocando em prática tudo o que foi falado aqui hoje. E entendendo que a todo momento, Deus, há um inimigo com uma arma apontada para mim, e eu estou em guerra, e eu estou usando a arma que é a palavra, e eu estou usando a armadura de proteção que é a vontade, o poder e a força de Deus, e eu estou protegido nesta batalha, porque eu me coloco rendido aos teus pés, Senhor. Eu me rendo para conhecer-te mais e me colocar debaixo dos seus desejos e da tua vontade, para que nada deste mundo tenha poder sobre a minha vida. Nós nos rendemos a ti, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua proteção. E eu te peço, Deus, hoje, em nome de Jesus, leva cada um de nós protegidos, guardados, escondidos, camuflados no Senhor, para que nenhuma força, nenhum principado, nada nos atinja, porque estamos guardados no Senhor, protegidos no Senhor, diante e debaixo do seu poder e da sua força. Leva-nos assim, Pai, que nós possamos, lá no campo de batalha, vencer esta guerra diária contra o pecado. Que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora do amado Filho e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.